tens. O texto, vamos ler, deixa eu ler o texto todo primeiro. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. O Senhor Jesus dá uma recomendação à igreja de Filadélfia. As 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas do Apocalipse, eu já ministrei aqui sobre essas mensagens, uma mensagem para a época e uma mensagem contemporânea. Mas hoje eu não vou estar falando sobre como era a igreja de Filadélfia, quem a fundou, quem foi o seu fundador e as recomendações para a igreja de Filadélfia. Eu só fiquei meditando, o Espírito de Deus me fez meditar naquilo que temos. E eu fui pego, fui questionado, me questionei, o que temos então para guardarmos, para que o diabo não tome a nossa coroa? Guarda o que tens. E eu te pergunto, o que você tem, que você precisa guardar? O que você já tem? As pessoas geralmente dizem, quando estão num estado de lamentação, depressivo, seja lá o que for, elas dizem, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Geralmente as pessoas olham para as coisas materiais. E eu não estou aqui pregando contra ter carros, apartamentos, aviões, helicópteros, iates. Não estou falando contra isso. Não estou pregando contra a prosperidade. Mas nós já recebemos. Nós já temos algo que Deus já nos deu. A prosperidade, como eu já falei aqui, é buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma boa formação, um bom emprego, um bom salário, né? Enfim, nós já sabemos disso. Mas a questão é, o que você tem que guardar? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que você tem que guardar? As pessoas geralmente dizem que para fazer para Deus, elas esperam que Deus dê mais, que Deus dê algo a mais. E geralmente a gente ora e diz, Senhor, nos capacita, Senhor, nos prepara, Senhor, né, nos ajuda. Quando que depende de nós por realizar essa obra. Deus já nos capacitou. Cada um é capacitado dentro das suas condições, para aquilo que tem que fazer. Óbvio que, se desprendendo, né, buscando, lendo, lógico que você vai ir mais além, você vai ser mais usado. Aí é a sua medida, não depende de Deus, depende da gente. Então, o que nós temos? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja que a coroa está no singular. Mas quando a recomendação é guardar, ela está, como? Está no plural. A recomendação está no plural. Guarda o que tens. Então você tem muitas coisas. Você tem muito. Diga comigo, eu. Está fraco. Eu tenho muito. Agora, preste atenção, hein? Se perdeu, vai ter que buscar de volta. Vai ter que querer de volta. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que partir para o princípio, para o começo. Para o nosso começo. Então presta atenção. Quando nós aceitamos a Jesus, que todos aqui aceitaram a Jesus, todos nós aqui, seja filho de crente, eu já fiz o apelo para o meu filho, ele aceitou Jesus. Ele falou para mim um dia que queria ser pastor. Eu falei, primeiro tu tem que ser crente. E ele perguntou, o que eu faço para ser crente? Tem que aceitar Jesus. E isso no trânsito, eu fiz o apelo, ele disse, então eu quero Jesus. Aí eu fiz a oração com ele, ele tem que aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, aí você começa a ter de Deus. Aí você começa a receber de Deus. Aí que a tua história começa no mundo espiritual. Aí que a tua história começa. Aí você começa a ter. Eu vou mostrar o que pelo menos temos que ter. Somos igreja. Somos o povo de Deus. Amém, irmãos? Todos nós aqui somos crentes. Eu não estou pregando para pessoas
que não são crentes, no mínimo, conhecem a Jesus. Já o aceitaram. Então, a questão é a seguinte: quando aceitamos a Jesus, nós recebemos um monte de coisas. E eu vou começar, vou ser repetitivo, pelo começo. Abra a sua Bíblia em João capítulo 14. Hoje eu vou falar sobre receber o Espírito. João capítulo 14. Versículo 16 e versículo 17. João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16 e versículo 17. O texto diz assim, todos acharam? Vamos ler. O texto diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus está dizendo: eu vou subir, mas não vou deixar você só. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai te dar outro Consolador. O 17 diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Algumas versões diz: Ele habitará convosco, porque Ele está em vós. Vamos repetir juntos, por favor, o versículo 17. Todos juntos, vamos lá. O Espírito de verdade, olha só, irmãos, o Espírito de Deus habitará convosco e estará em vós. Então nós recebemos o Espírito Santo. Quando aceitamos a Jesus, está aqui, irmãos, as precauções, o que temos que guardar, como diz Apocalipse 3 e 11. Guarda o que tens. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai morar na sua casa. Você sabia que que o Espírito Santo mora com você? Mora na sua casa? Ou deveria morar lá? Deveria habitar com você? Você sabia que o Espírito Santo habitará em vós, também dentro de você, e vai residir com você? Não é só ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo, não é só a gente pular, gritar, saltar, falar em línguas. Não, sabe Deus se falam em línguas pelo Espírito. Ele primeiro tem que morar com você. Você tem que guardar isso. O Espírito de Deus tem que habitar na sua casa. Na sua casa. Primeiramente, Jesus disse, Ele vai morar na sua casa. Segundo, em você. Temos que procurar o Espírito Santo na nossa casa. Ao estarmos em casa, temos que saber se Ele pode ou não morar conosco. Se Ele quer ou não morar conosco. Se Ele reparte a sua casa com outros espíritos ou com outras coisas. Depois, em você. Ter o Espírito Santo. Guardar o Espírito Santo, ter a presença de Deus. Para quem não sabe, o Espírito Santo é Deus e Jesus em você. O Espírito Santo, já alguns teólogos que se atrevem a tecer em comentário, dizem que é a força, o poder de Deus. Eu conheço, como diz a Bíblia, como o Consolador. O Espírito Santo é o poder de Deus em nós. Em você, é Ele que te sustenta, como diz as Escrituras, que o Espírito intercede até com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, guarda o que tens. O que você